Uma novela que fala muito sobre o Brasil e os privilégios políticos que ainda precisamos enfrentar. Vamos falar do caso Flor de Lis. E tem mais escândalos no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. E ainda, se o governo federal lança um novo Minha Casa Minha Vida, a gente fala das regulações urbanísticas que dificultam o acesso à moradia no Brasil. E o Livres lança uma setorial agro, hoje com participações de Anthony Ling, Júlia Luci, Chicão Bulhões, Fábio Osterman e Cláudia Spilimbergo. Veja agora o Livres Notícias. Essa semana chamou a atenção de todo o Brasil a prisão de várias pessoas ligadas à deputada Flor de Lis, acusada de envolvimento na morte do seu marido, ex-deputado Anderson do Carmo. Segundo as investigações, a deputada seria mandante do assassinato e faz parte de uma trama digna de novela, com direito a pitadas de religião, swing e rachadinha. Numa história tão sinistra, o que também chama atenção é que, diante de tantos indícios, não existe ainda um pedido de prisão da deputada. O que fica todo mundo se perguntando é: como uma pessoa denunciada por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, falsidade ideológica, uso de documento falso e organização criminosa segue exercendo o mandato de deputada federal? A resposta é o foro privilegiado. Por ser deputada, Flor de Lis só pode ser presa em flagrante por crime inafiançável. Por situações como essa, a gente tem que revisar a lei do foro privilegiado. Nada justifica que um deputado envolvido em um crime comum como homicídio não vá para a cadeia com a mesma velocidade que iriam outras pessoas envolvidas em um caso desse tipo, que não exercem um mandato eletivo. Ontem o governo federal anunciou o programa Casa Verde e Amarela, uma espécie de reencarnação do programa Minha Casa Minha Vida do governo Dilma e com direito a um logotipo que é uma gafe. Os detalhes do projeto ainda não foram divulgados, mas a gente vai ficar de olho e em breve trazemos uma análise aqui no canal. Mas falando de moradia, você sabia que a regulação urbanística brasileira muitas vezes encarece o custo da moradia e atrapalha o enfrentamento do déficit habitacional nas nossas cidades? Para entender melhor essa questão, vamos trazer agora o trecho de um Livres webinar conduzido pela arquiteta e conselheira do Livres, Mariana Valentim, com o urbanista e fundador do site Caos Planejado, Anthony Ling. Que hoje, nas cidades brasileiras, o que se percebe são duas cidades, né? A cidade, digamos, formal, ou a ideal, que a gente vai construir segundo o plano diretor, segundo o Código de Edificações, né? Com arquiteto, urbanista, com infraestrutura pública e tudo mais. Agora, esta cidade, na verdade, é uma fração, né? Muitas vezes, das cidades brasileiras, né? Áreas periféricas informais, favelas, né, são espaços que não seguem essas regras, né, muitas vezes nenhuma dessas regras. E isso passa por um dos grandes problemas, né, do nosso planejamento hoje, é ter uma legislação que só atende uma parcela da cidade, né? E aí, para essa outra parcela que é excluída pela própria legislação, que eu acho que isso, né, acho que é algo que não é percebido, né, porque a própria legislação, no momento que você restringe o adensamento, determina uma série de limites do uso do solo, né, uma série de regras para formalidade, né, desde áreas de recreação obrigatórias, vagas de garagem obrigatórias, né, limites de área construída, o que pode ou não pode fazer na área térrea do prédio, né? Quanto mais a gente vai empilhando essas regras, a gente vai subindo a barreira da formalidade, né? Dificultando a barreira da formalidade. O secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, foi preso ontem em razão de irregularidades no combate à Covid-19. As compras suspeitas já tinham sido denunciadas pela deputada distrital e associada do Livres, Júlia Luci. É extremamente triste que neste momento de combate a essa doença, em que todos os esforços, todos os recursos e toda a capacidade técnica do governo deveria estar focado para isso, para uma gestão transparente de combate a essa doença, infelizmente o chefe da pasta foi preso. É importante a gente destacar que será aberto agora o contraditório, a ampla defesa, e ele vai ter todo o espaço para se defender.
mas o governador fez certo em afastá-lo da gestão da Secretaria de Saúde. Mas sobre a compra desses testes, eu já havia falado aqui na Câmara Legislativa e também já solicitado informações para o secretário. No dia 23 de abril de 2020, nós encaminhamos esse ofício aqui. Nós indagamos o valor alto dessas compras, que passou de 25 milhões de reais, e indagamos também a efetividade desse teste, porque já havíamos feito um estudo e concluído que ele era pouco efetivo. Infelizmente, nós não obtivemos resposta desse ofício aqui, assim como também não obtivemos respostas de outros ofícios e outros pedidos e informações que encaminhamos. Inclusive, nós encaminhamos 3 representações ao Ministério Público de Contas do Distrito Federal relacionados à Secretaria de Saúde. Eu estou falando da representação que aponta irregularidade no contrato com o Hospital Maria Auxiliadora, contrato esse no valor de 21 milhões e 600 reais. Também fizemos representação em relação ao contrato com a empresa Sanoli, responsável por fornecer alimentação aos pacientes e aos servidores da Secretaria de Saúde. Até agora não tivemos nenhuma resposta, nem do próprio Ministério Público, mas a representação que fizemos em relação à nomeação do senhor Valdir Soares da Costa para ser diretor da região sudoeste de saúde já foi acolhida, já foi acatada pelo Ministério Público de Contas, mas ainda o governo do Distrito Federal não procedeu à exoneração desse servidor em indicação de um outro. A gente sabe que a gestão da pasta da saúde no Distrito Federal envolve a responsabilidade de zelo por mais de 9 bilhões de reais de imposto que o contribuinte está pagando. Então, o mínimo que se espera é que essa gestão seja responsável e seja tocada por pessoas de reputação ilibada e capacidade técnica. Nesse momento, vocês podem continuar com o nosso mandato para estar de cima e fiscalizando atentamente a gestão da Secretaria de Saúde. Nós temos vários outros pedidos de informação que ainda não foram encaminhados a resposta para nós, mas faremos a devida cobrança e eu peço para que você acompanhe o nosso mandato. Nosso compromisso é com você, com o nosso eleitor, com o cidadão do Distrito Federal. O Livres começou uma nova setorial, voltada para o setor agropecuário. Ela será coordenada pela advogada Cláudia Spilimbergo. As setoriais do Livres são um ambiente temático em que nossos associados discutem os problemas do setor, políticas públicas, participam da formulação de propostas e notas técnicas pertinentes para a área. Vamos ouvir o recado da Cláudia. Sou advogada e acabei de finalizar meu mestrado em Direito Internacional pelo Graduate Institute, onde pude pesquisar mais sobre as regras do OMC e do Acordo Mercosul-União Europeia ao comércio internacional de produtos do agronegócio. Também em Genebra tive a oportunidade de participar do programa de formação da Missão do Brasil junto ao OMC, onde pude acompanhar temas do Comitê de Agricultura e do órgão de solução de controvérsias. Sou apaixonada pelo agronegócio por tradição familiar e por entender a importância desse setor para a nossa economia. Por isso que eu dedico meu tempo a essa grande causa. Para participar de uma setorial, basta se tornar um associado adimplente do Livres em eusolivres.org/participe. Você pode saber os detalhes acessando o nosso aplicativo. O link para download está disponível aqui na descrição do vídeo. E hoje à noite, às 19 horas, ao vivo, a Cláudia vai estar com Paulo Gontijo no Livres Mercado, aqui no canal. Mande sua pergunta. No Rio Grande do Sul, um projeto cria um risco de uma verdadeira avalanche de gastos públicos. Quem conta pra gente é o nosso cofundador, deputado estadual, Fábio Osterman. Legislativa, o PL 511 de 2019, que estabelece o novo plano de carreira do Ministério Público do Estado. Eu não tenho dúvidas de que o Ministério Público do Rio Grande do Sul precisa de um plano de carreira para modernizar sua estrutura de cargos e dar mais eficiência a esse órgão que é tão importante para a efetiva concretização da justiça e dos direitos fundamentais do nosso país. O problema é que esse novo plano de carreira do Ministério Público do Rio Grande do Sul estabelece um aumento de quase 17 milhões de reais nos seus custos ao longo dos primeiros 2 anos de implementação. Esse mau exemplo corre o risco de abrir um precedente muito grave, muito complicado, porque afinal todos os poderes têm interesse também em dar aumento aos seus servidores, em criar novas gratificações e tramitam na Assembleia hoje uma série de projetos que tratam disso. Tramitam hoje na Assembleia, por exemplo, projetos que concedem aumento retroativo a partir de lá, 1º de janeiro de 2018, de quase 6% para servidores do Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça Militar, Tribunal de Contas do Estado, Defensoria Pública e o próprio Ministério Público. O impacto desses projetos, só desses projetos,
se fossem aprovados agora no final do ano, seria de aproximadamente 400 milhões de reais a menos no caixa do Estado. Isso que eu estou falando apenas dos projetos que tratam desse aumento retroativo a esses poderes específicos. Não estou falando, por exemplo, dos projetos de lei que vão criar mais 39 novas defensorias públicas, com o salário inicial de defensor público de mais de 20 mil reais, toda a sua estrutura de assessorias, toda a sua estrutura de estagiários, enfim, terceirizados e, obviamente, escritórios, e de uma quantidade imensa de projetos que tramitam na Assembleia, criando novos cargos, novas repartições, novas estruturas públicas que, obviamente, têm um custo muito grande para já inchada e pesada máquina pública do Rio Grande do Sul. Mas a gente pode evitar essa avalanche de aumento de gastos públicos em 2022 se o governador Eduardo Leite fizer uma coisa: vetar o projeto de lei 511 de 2019. O governador tem diante de si uma oportunidade especialmente crucial de mostrar para a sociedade gaúcha que ele se importa com o ajuste fiscal do nosso estado. Então, governador, eu lhe reitero o pedido que já foi feito pela bancada do Partido Novo por meio de uma carta. Vete o PL 511. O seu governo tem data marcada para terminar, mas qual legado o senhor quer deixar para os gaúchos que seguirão aqui, vivendo aqui e pagando as contas desse estado a partir de 1º de janeiro de 2023? Essa semana, os deputados estaduais envolvidos no escândalo da Operação Furna da Onça conseguiram ganhar tempo na Assembleia Legislativa do Rio, mas não deve durar muito. Quem comenta é o nosso associado, deputado estadual, Chicão Bulhões. A população do Rio e nós também queremos respostas em relação ao processo dos deputados do Furna da Onça, em especial no Conselho de Ética aqui da Alerj. Mas, infelizmente, teremos que esperar um pouquinho mais, dado que 2 deputados pediram vista. Eu fui voto vencido, assim como alguns outros deputados, que foram os votos que achavam que esse pedido de vista não deveria acontecer, né, em razão da questão procedimental do próprio regimento do Conselho de Ética, mas, no final, a maioria prevaleceu. Então, infelizmente, não foi hoje que a gente votou sobre a abertura ou não desse processo no Conselho de Ética para esses deputados, mas certamente na segunda-feira isso será levado adiante e nós estaremos lá defendendo a visão de que o processo tem que prosseguir. Esse foi o Livro de Notícia de hoje. Não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. Como você sabe, o Livro de Notícia de segunda a sexta-feira traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Na próxima semana a gente vai trazer novidades no formato do Livro de Notícia. A gente espera que você goste. Mande aí nos comentários o que é que você acha que a gente devia mudar, o que você acha que a gente devia manter. Vamos fazer uma coisa muito legal para vocês. Vem novidades aí. Obrigado e até a próxima.